Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Celso Servi, ele é o presidente do MDB Lajeado, o vereador Carlos Ranzi, terceiro mandato em exercício neste momento, pois Carlos Ranzi se apresentou e se apresenta como o nome do MDB para concorrer a prefeito de Lajeado no próximo ano. Senhores, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos e obrigado por atender o convite. Olá, bom dia. Olá, vamos acertar aqui, né? Vai lá, cara, vai lá, vereador. Olá, o Martini também. Bom dia. Fernando, também toda a equipe do A Hora. A gente está cumprimentando também a todas as pessoas que nos acompanham em casa, ouvindo as notícias. Realmente, a gente teve um trabalho, estou aqui com o Celso, né? O Celso representando o partido. E é importante deixar isso bastante claro. As pessoas estão perguntando, sim, mas tanto tempo antes, né? Que habitualmente é uma situação que, inclusive, dentro do próprio MDB, acabava sendo uma divulgação posterior, sempre no próprio ano da eleição, meados ali de abril, talvez, acabava sendo a divulgação do nome. Dos dois principais motivos, não existe disputa interna, está solidificada a situação, e a questão de também fazer um plano de governo de maneira mais eficiente, de maneira mais transparente, questionando as pessoas, o que as pessoas desejam para a nossa cidade, verificando os anseios de todo mundo, enfim, do que é possível ser colocado e, obviamente, com as visões que nós temos de mundo. Perfeito. Celso Servi, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Fernando. Bom dia, Martini. Bom dia. Eu gostaria de inicialmente parabenizar vocês por essa iniciativa de nos dar oportunidade, como vocês falaram, mais de um ano antes das eleições, poder nos dirigir ao eleitor lajadense, apresentando os nossos nomes, apresentando as nossas ideias. Realmente, como o Ranzi colocou, a candidatura dele já está posta. E foi muito fácil para nós do MDB, foi uma decisão unânime dentro do partido. Ele tem o apoio de todos os vereadores, estava presente os principais suplentes do MDB. É um vereador de terceiro mandato, preparado, experiente, sério, trabalhador, e é um grande nome que nós temos aí hoje para apresentar o eleitorado de Lajeado. Muito bem. Bom, importante, e acho que a gente concorda, inclusive, nessa antecipação, que ela é importante, porque, de fato, pensar um plano de governo estruturado, a gente falava no início do programa, que Lajeado, pelo seu tamanho, pela sua importância, por ser a maior cidade do Vale do Taquari, mais de 100 ou perto de 100 mil habitantes, um orçamento que em 2025, quando o próximo prefeito que sucederá Marcelo Calmo passará de 500, se não estará perto dos 600 milhões de reais, requer planejamento, requer estruturação, projetos arrojados. E aí eu inicio a pergunta ao candidato Ranzi, ao pré-candidato Carlos Ranzi. Quais são os projetos estruturantes que vocês pretendem implementar em Lajeado? Quais são as áreas centrais que serão focadas nessa caminhada que se inicia agora e que vai se culminar com o processo eleitoral lá na frente? Então, Fernando, uma das questões que tem que se deixar bastante clara é que realmente vai passar dos 600 milhões. A gente já está nesse patamar, né? Inclusive, se a gente for somar os valores que vêm esporadicamente por meio de emendas, enfim. Os nossos projetos eles acabam batendo bastante na questão de um atendimento da Prefeitura, do poder público mais humanizado para a nossa cidade. Não existem críticas que a gente venha a tecer a respeito do governo em relação ao trabalho dele. Alguém me perguntou, eu lembro na época da pandemia, né, um pouquinho depois da pandemia, assim, mas o que daria para ter feito diferente? Assim, se chegar depois do que está feito e fazer uma sugestão muito fácil, né? É verdade. Então, o que acontece? Nós estamos realmente juntando as informações, concatenando ela, verificando planos de governo passados, as ideias que o próprio partido já apresentou no passado, como que a gente vai poder conduzir isso e bater com a realidade atual. Né? Não existe um plano feito, o motivo de ter feito o lançamento da campanha de maneira tão antecipada é realmente fazer esse plano de governo, estruturá-lo de uma maneira bastante coerente. Eu sempre tive uma visão muito clara a respeito do que a cidade deve fazer. Ela tem a questão de trazer novos empreendimentos para cá, tem que ser trabalhado. Questão da saúde, questão de educação. A educação de uma maneira muito forte.
ela precisa ser trabalhada, não só por uma questão de você estar atendendo as crianças, mas também por fazer com que os pais, as mães, elas permaneçam ou busquem uma vaga de emprego no nosso município, e a gente sabe que tem muitas vagas de emprego no nosso município, graças a Deus, mas passa por esse ciclo. E esse ciclo de ter a participação do poder público não tem como tirar o governo disso. Tem muitos serviços, né, estruturantes de infraestrutura que acontecem que você não tem um segundo ator. Você depende única e exclusivamente da prefeitura. E a gente acredita que com esse canhão, com esse potencial que o nosso município tem, seja possível cumprir isso. Então, estamos buscando, sim, fazer um plano de governo de uma maneira mais assertiva possível. E aproveitando esse potencial que não só o nosso município tem, mas também a região. E é importante destacar, eu vejo quando a gente entra aqui no A Hora, vocês simbolizam muito bem isso, a questão da região. Né? Lajeado tem que capitanear a região. Ele tem que querer ser o exemplo, ela tem que ter esse protagonismo, exatamente. Se envolver. Né? E não é receio de que o outro cresça mais, não, mas é trabalhar em conjunto. Então essa parte aí, ela deve fazer sim parte de um trabalho muito efetivo de uma prefeitura do porte do município de Lajeado. Muito bom. Nos bastidores, né, quem conhece também o Carlos Ranzi sabe que ele é um grande apaixonado por política. Né? Conversávamos inclusive com o Celso Serve, acorda de madrugada para ler e reler projetos. Eu lhe pergunto, Ranzi, o que lhe motiva a participar tanto da política? Quando eu era mais novo, bem novo, acho que eu tinha uns 4, 5 anos, eu me lembro de eu ter assistido... meu desejo primeiro era ser patrulheiro, né? Patrulheiro. Eu vou pegar o exemplo do Paulinho Corro. É verdade, Paulinho foi. E aí, certa feita, eu acabei vendo... o Paulinho bastante próximo do Carlos Ranzi, né? Muito. E aí eu acabei vendo uma cena na TV, o pai deixou a TV ligada, enfim, em casa, final de semana. Estava lá um político, e acho que, se não me falha a memória, Tancredo Neves, e fazendo um discurso para uma população imensa. Eu assim, mãe, não quero mais ser patrulheiro, agora eu quero ser presidente da República, né? Olha aí. A gente sabe que esse caminho está bastante distante de ser presidente da República, mas enfim, já começou a ser um foco. Sim. E eu passei a minha infância escutando meu pai falar que como é que as coisas acontecem dessa maneira, por que estão fazendo isso. Então uma indignação natural do meu pai foi acabando passando, porque assim, por que meu pai reclama da política? E isso deve acontecer na casa de muitas pessoas. Por que as pessoas reclamam? Os jovens de hoje devem pensar assim, mas por que meu pai reclama? Será que eu não posso fazer nada para colaborar nesse cenário? E aí eu comecei a explorar toda essa parte de liderança dentro de mim, do que eu poderia fazer, já começando dentro das escolas. Né? Então eu fui líder estudantil, Grêmio Estudantil, ajudei a fundar no município aqui de Lajeado, dentro da Univates, o diretório acadêmico de administração, de administração que não tinha. Né? Então, a primeira e a segunda gestão, eu acabei sendo vice-presidente dessa entidade. Então, a gente foi buscando esse espaço de liderança dentro do cenário que eu me encontrava. E vamos lá, ao longo do caminho, eu acabei entrando no Banco do Brasil, hoje fazem 23 anos que eu estou dentro do banco. Fui a Nova Prata, fui a Porto Alegre, retornei para Lajeado. Em se tratando de banco, acabou dando uma ré na minha carreira, né? Ou pelo menos segurando um freio de mão ali. Sim. Porque eu estava numa das agências aí que atendia as maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu tinha um desejo na vida. E aí tu olha para trás. Qual que era esse desejo? Assim, ajudar de uma maneira efetiva a resolver os problemas de onde é que a gente reside. Então, de onde é que vem o sonho? Sim, ele vem de algum lugar. Tem um motivo para acontecer. Se conecta então, lá. Quando você acorda de madrugada e tu tens assim, cara, dá para fazer melhor, dá para fazer... Que jeito que dá para fazer melhor? Só que você tem que se dedicar, né? Tem que estudar, tem que ir atrás. E aí junta toda essa questão não só da parte técnica, né? De você ter as pessoas, ter as informações, ter todo esse subsídio, mas também de levar isso para o lado político, quer dizer, verificar em loco e nos lugares. As pessoas me falam, mas eu vejo que você vai num bairro tal, você vai no outro bairro, você vai aqui. Eu acredito que sim, seja fundamental para você ser um pré-candidato a prefeito da cidade, você ter conhecimento a respeito do município que você reside.
né? Não ser, eu conheço só essa região, só aquela região. E desde o meu primeiro mandato eu tenho disponibilizado as redes sociais e todo as maneiras que as pessoas podem entrar em contato para que a gente possa, sim, se deslocar até todos os bairros do município de Lajeado buscando essas melhorias. Muito bem. Carlos Ranzi, depois eu queria que tu entrasse nos temas. Quais, no teu ponto de vista, são os temas que requerem maior atenção do próximo governo? Mas antes disso, Celso Serve, já que a gente está falando mais dessa questão de planejamento, o MDB em Lajeado foi governo com Leopoldo Feldens lá em 93 a 96. Depois ele voltou à prefeitura como vice do Luiz Fernando Schmidt na figura do Vilcinho Jaques. 2012. Isso, 2013 a 2016 naquela gestão. E depois ele tentou sempre chegar à prefeitura por meio de Márcia Scherer. Como se pretende construir estes próximos períodos e de que maneira o partido também está aberto para compor com outros partidos a candidatura que se apresenta aqui no nome do Carlos Ranzi? Fernando, esse foi um dos motivos desse lançamento há mais de um ano da eleição, o nome do Carlos Ranzi. Mais uma vez, por ser um bom nome, um nome que não tem rejeição, poderá nos facilitar futuras coligações. O MDB está aberto, nós não temos nenhum problema com o PP, com o PSDB, com o PL, que está aí para se firmar ainda, com o PT. Podemos nos coligar com qualquer partido, mas nós temos um candidato a prefeito. Então, esse foi o trabalho, acho que nós temos que começar com antecedência. A última eleição nós aprendemos bastante, a pandemia prejudicou muitos partidos, principalmente quem estava fora do poder, e quando chegou na reta final foi o MDB contra o mundo. A Márcia sozinha e o prefeito, habilmente, competentemente, levou o PP, levou todos para a coligação. E aí ficou muito desigual. Isso nós não queremos que aconteça agora. E já de antemão nós já sabemos que no mínimo hoje tem três candidaturas postas, né? O vereador Sérgio Knipov já se lançou, deixou bem claro para nós já entre primeiro e segundo turno da eleição presidencial que se o Lula fosse presidente ele seria candidato. Nós lançamos o Ranzi, logicamente o PP terá candidato e talvez possa ainda aparecer uma quarta candidatura, talvez nessa eleição. Então esse é o trabalho que nós vamos fazer. Nós temos um nome posto na rua e vamos trabalhar em cima desse nome para prefeito. O que nos judia um pouquinho, Fernando e Martini, é essa lei do prazo eleitoral de abril, troca de partido. O vereador fica muito amarrado com isso. Nós vamos perder vereadores, perder um vereador, e outros vai ter troca de vereador, essas coisas. E essas trocas só poderão acontecer em abril, período dessa troca é abril. Então, até lá, o que cabe a um presidente? Aumentar o partido, aumentar os filiados. Eu brinco com o Ranzi e com os demais companheiros, nós temos nossas reuniões aí partidárias. A reunião do MDB tem de 38 a 46 pessoas normalmente. Eu quero bastante participação. Mas só é as mesmas. Eu quero eu quero mudar um pouco essa fotografia do partido. Mudar e aumentar a fotografia. Tem um pessoal mais jovem, mais mulheres. Na última eleição, na última reunião, aliás, já tinha 3 caras novas. Opa. Então o compromisso é esse, de todos os companheiros, nós estamos conclamando todos os companheiros, os vereadores, os suplentes, atrair, convidar gente. Nós temos um bom nome, nós temos uma boa mercadoria, vamos vender essa mercadoria, vamos trabalhar. Na última reunião até fiz uma comparação, que eu fui vendedor a vida inteira. Se tu tem um produto bom, tu trabalha bastante, tu vende muito. Se tu trabalha pouco, tu vai vender, mas já vai vender menos. Nós temos um produto bom, então nós temos que dar o nosso máximo possível. Se o partido se unir é o máximo possível, for para a rua, trabalhar, vender o nome, nós temos uma chance muito grande de vitória com o nome do Carlos Ranzi. Então é isso que, como presidente, eu vejo, nós partido precisamos trabalhar muito forte, ampliando os admiradores, os companheiros filiados dentro do MDB. E ao Ranzi cabe de fazer o trabalho maior, buscar ver futuras coligações, que não são agora. As coligações também elas começam a partir todas de abril do ano que vem. Verdade. Tem que ter o projeto bem encaminhado. Bom, nós vamos fazer uma pausa, Rodrigo Martins. Depois a gente conversa com o Carlos Ranzi sobre os temas
eu quero entrar nos temas elementares, aquilo que Lajeado precisa em termos de estrutura, aquilo que vai fazer a diferença dessa cidade, como resolver alguns gargalos, por exemplo, na área de saneamento, a gente fala, não avança. Nós temos problemas de mobilidade estruturantes na cidade que a gente resolve um pouco, mas não consegue resolver tudo. Enfim, temas que a Júlio de Castilho está num debate interessante agora de reformulação. Não sei se vai andar esse ano, se ano que vem anda. Quer dizer, como os senhores têm olhado para esses assuntos que fazem a diferença no Lajeado daqui para frente? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta, 10 minutos, faltando para as 9, 17 graus, é a temperatura subindo, a temperatura em seguida nós atualizamos a previsão do tempo aqui no Frente Verso, que sempre chega em nome de Rede de Saúde da Divina Providência, tem 5 hospitais dedicados ao cuidado amoroso à vida. Lial, construtora e incorporadora, constrói os maiores e melhores prédios do Rio Grande do Sul. Churrascaria e Paradouro Cristo, é o melhor churrasco do Vale aos pés do Cristo Protetor, na RS 129, em Encantado, e também RS Data Confiança e segurança, mais de 18 anos na gestão SST para o setor público. Carlos Rance, Lajeado tem alguns temas estruturantes que precisa encarar. No intervalo agora a gente falava sobre um dos temas que tem sido pauta, inclusive nos últimos tempos, e foi assunto levantado pelo empresário Nilton Scapin, na reunião almoço da ACIL, cobrando mais fiscalização por parte do governo sobre as obras, especialmente de infraestrutura que estão sendo realizadas em Lajeado. Tem críticas pontuais em relação a isso, mas eu também queria aproveitar a pergunta que fala sobre obras de fiscalização. Quais são os temas estruturantes que você pensa que precisam ser analisados daqui para frente e que vão fazer a diferença para Lajeado do futuro? É uma pergunta bem complexa, mas vamos lá. Cada assunto que tem uma secretaria para tratar é um assunto que é bastante relevante para nós trazermos. É claro, tem alguns que eles mexem mais com a população, que a população percebe de uma maneira maior, mas existe algumas coisas que são fundamentais. Vamos lá. A questão da saúde, não tem dúvida, precisa ser vista. As reclamações, o contrato que tem hoje, ou a maneira que é feito esse contrato, e ele com a Univates, precisa ser revista, precisa ter acompanhamento. Tem problemas. É uma das pastas que tem o maior orçamento do município de Lajeado, então precisa ter alguém ali full time. Não é a questão de você deixar a gestão dessa pasta em tempo parcial. A questão da educação, eu já comentava antes, ela precisa atender uma quantidade maior de pessoas. Ele é o que faz as pessoas também virem para o município de Lajeado e é o que faz as pessoas, inclusive, também saírem do município de Lajeado, pela falta das vagas. Verdade. Então, isso são relatos que a gente ouve de maneira praticamente diária lá na Câmara de Vereadores, né? E também acaba vindo para cada pessoa e a gente escuta esses assuntos. Nós teremos que fazer, sim, um trabalho que eu digo que é o particionamento dentro dessas secretarias. Que tipo de problemas existem na nossa cidade? O que pode ser melhorado? Questão estruturante. Nós precisamos ter uma infraestrutura maior na questão de trazer indústrias para o nosso município. Que tipo de indústria nós queremos? Qual o espaço que nós temos para alocá-las? O que nós estamos fazendo hoje para trazer as indústrias que vão se localizar aqui? Eu sei que nos últimos tempos nós perdemos várias, tanto para a Estrela quanto recentemente para Cruzeiro do Sul. Muitas empresas acabaram saindo daqui. E isso não é uma coisa boa, porque eram empresas de tecnologia, empresas que trabalham ali com painéis, enfim, que forneciam, inclusive, para dentro do município de Lajeado, nós estamos perdendo para outros municípios. Então, o que nós estamos fazendo para trazer de volta esse contingente, que acaba trazendo também empregos, renda, acaba trazendo divisas para o município, né, e visibilidade. Então, nessa parte deve ser feito. Tem uma questão... De novo, vocês sempre lembrem disso, que tem algumas coisas que só a prefeitura, por ser um monopólio do serviço público, só ela pode fazer. A pavimentação. Tenho certeza que chega perto da eleição, na Câmara de Vereadores, eu vou falar da Câmara, não vou falar do Poder Executivo. Sim. Na Câmara começa a se falar a respeito de pavimentação, quanto mais próximo vai se chegando do período eleitoral. Por que se faz isso? Porque a pessoa caminha por ali. E aí acaba percebendo que não tem pavimentação na quantidade que deveria no nosso município. E não adianta reclamar que não existe essa pavimentação. Está posta. E hoje, toda vez que sai um loteamento novo, esse loteamento já tem a obrigação de
ter a pavimentação. Ou seja, todo aquele contingente que não tem pavimentação, a prefeitura precisa participar de uma maneira mais efetiva. Ah, Hans, mas o que tu conhece disso? Olha, tem dentro do município de Lajeado uma lei que é a parte de fazer a pavimentação comunitária. Não vou pegar, acertar, não vou te dizer 100%, mas eu acho que uns 90%, 95% das alterações e flexibilizações dessa lei partiram do meu gabinete. Por quê? Porque precisa dar um jeito de pavimentar essas ruas. Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o pai de família e a mãe de família que não vão ter que chegar em casa e se preocupar com a poeira, com o barro, com o deslocamento difícil para estragar o carro, enfim, dá mais qualidade de vida. É bom para a prefeitura que não precisa botar mais a máquina, ficar fazendo patrulhamento. É bom para a prefeitura porque vai poder botar um pouco mais no IPTU daquela família, enfim. Tem uma sequência de coisas que vai inclusive mexer na parte da saúde, né? Porque as pessoas não vão estar com aquela poeira toda, enfim, né? Dentro de casa. Isso aí só pode partir do Poder Executivo, né? Inclusive, muitas coisas a própria Câmara é tolhida, ela não pode mexer. Então, essas questões, mexer com tudo que é do setor público mesmo, a Prefeitura tem que agarrar e puxar para si. Dá para trazer inovação? Dá para trazer inovação. Mas primeiro você tem que tratar da dor das pessoas. O Fernando comentava antes a respeito, e a revitalização da Júlio de Castilhos. Que dor é isso para o cidadão lajadense? Eu não vi ninguém reclamando. Ninguém bateu na porta do vereador dizendo, olha, temos que revitalizar, é urgente, precisa fazer. Não. Agora vai ver quantas ruas que precisam de pavimentação no nosso município, e a gente estava tratando alguma coisa, acho que estava se comentando a respeito de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais dá para fazer um monte de pavimentação na volta. Dá para trazer mais riqueza para o nosso município. A Júlio de Castilhos não está ruim. Tem algum ponto aqui e ali que tem que ser melhorado. Inclusive, nós temos feito um serviço bastante relevante enquanto Câmara de Vereadores e Comissão de Acessibilidade, Sim. que é uma visão de futuro. Não é uma questão, está fazendo uma rampa aqui, está fazendo uma rampa lá. Não, é uma questão de futuro. Nós queremos trazer para a nossa cidade uma identidade que as pessoas que precisam de mobilidade vão acabar escolhendo Lajeado para ser um lugar para viver, um lugar onde é que elas vão trazer as famílias delas. É importante que elas percebam que elas podem sair das casas delas e chegarem em algum lugar, num mercado, numa loja, sair de casa e não ser mais ser considerado uma pessoa, e aí eu vou lembrar, há 30 anos atrás se falava disso, é uma inválida. Não, a gente não deseja que essas pessoas elas sejam assim. Elas têm que sair de casa, têm que ter a sua liberdade, enfim, e conseguir trazer desenvolvimento no nosso município. A gente tem um vereador, o Dalcin, a gente vê... Cidadão é empresário, ele tem uma pizzaria, ele tem condições hoje de sair da casa dele e conseguir ir até a Câmara de Vereadores. O Márcio Dalcin, para vocês terem uma ideia, eu via ele passando pela rua. Quer dizer, a pessoa que mais risco corre... A pessoa que mais risco corre está no pior lugar possível, que era o meio da rua, para poder se deslocar de casa até o serviço, de casa até qualquer lugar. Hoje a gente está ajeitando essa situação. E isso é uma visão de futuro. Isso não é uma questão de, estão fazendo para agora, para esse mandato. Não. Isso aqui é uma coisa que tem que ser permanente, ele tem que ser duradouro. Ele tem que ser uma coisa que a prefeitura, um assunto que a prefeitura trata de maneira efetiva e, inclusive, que divulgue isso. Olha, vem morar aqui. A nossa cidade é acessível, a nossa cidade tem riqueza, a nossa cidade está buscando outras empresas para vir para cá. Então, essas questões elas têm que fazer parte do cotidiano e resgatando. Se existe uma secretaria dentro do município de Lajeado, esse assunto é primordial. Perfeito. Muito bom. Bom, Carlos Lange, agradecer pela entrevista, também ao Celso Sérgio, nosso tempo já está esgotado, são 30 minutos que a gente reservou para o nosso bate-papo. Teremos tantas outras oportunidades, obviamente, apenas o início da construção de uma longa caminhada que culmina no processo eleitoral lá no próximo ano, mas é importante que a gente dote a sociedade de conhecimento, que a gente faça a sociedade participar desse movimento. Acho que é elogiável e importante a iniciativa de, já deste momento, lançar um nome, né, e sem aquele medo, mas se eu lançar o nome agora vão começar a minar. Quer dizer, tem que ter convicção, porque Lajeado realmente precisa de projetos estruturantes para os próximos anos. Então, cumprimentos pelo trabalho e sempre à disposição aqui na emissora, no Grupo A Hora, para a gente dar visibilidade a esses movimentos. Carlos Rans, obrigado. Quero agradecer o espaço, agradecer à rádio, que tem sempre feito um trabalho de divulgação das informações, também agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que acompanham também meu trabalho já há bastante tempo na nossa cidade. Muito bem, obrigado, presidente Celso Sérgio.
Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha.